Olá pessoal, hoje vamos gravar aqui mais um vídeo sobre a gramática chinesa e hoje nós vamos falar sobre a estrutura de tempo, né, básico, né, em chinês, como funciona. Então, quando nós queremos falar sobre hora em chinês, né, assim como no português, nós falamos primeiro a hora, né, depois seguido do minuto, né, seguindo aquele padrão de maior para o menor que a língua chinesa tem, tá? Então, a hora do dia em chinês é formada pelo número, né, de 1 até 12, né, de I até Shi-er, seguido pela palavra Tian, que quer dizer horas, né? Então, na China, as pessoas geralmente elas usam o relógio de 12 horas, né? Então eles não vão falar, por exemplo, 18 horas ou 20 horas, né? Então eles sempre vão usar o antes do meio-dia e o pós-meio-dia, né? Que seria o AM e o PM aqui do português. Então o AM, né? Seria o Shangwu, que seria de manhã, né? E para tarde é o Xiaowu, tá? Que seria o equivalente ao pós-meio-dia. Então aqui tem a estrutura, né? A data, né, ou a hora, seguida do Tien. Então, aqui fala que, às vezes, algumas pessoas usam uma forma mais longa dessa palavra Tien, que seria essa Tianzhong, em vez de somente Tien. Mas é ok usar a forma curta também, né? Não tem problema. Então, se você quiser incluir mais informações, né, a respeito do dia, né, da hora, de quando aconteceu, então, segue aquela regra lá, né, do maior para o menor, né? A gente começa falando do dia, depois da hora, do minuto e assim por diante, né? Então, é- o, no caso, o AM e o PM devem vir antes da hora, né? Porque, vamos dizer assim, a manhã é maior, né, do que a hora. Então sempre fala assim, manhã 10 horas, tarde 5 horas, né? Então a tarde é um período maior do que a hora, né? Então, seguindo aquela estrutura do chinês, do maior para o menor, a gente tem que usar dessa forma. Então aqui tem alguns exemplos, né? Então, 9点, 9 horas. 上午7点. Então aqui seria 7 horas da manhã. 下午4点. Então aqui seria 4 horas da tarde. Então, ó, 中午12点. Então aqui é interessante, né? Aqui seria meio-dia, né? Então eles usam, para dizer, em vez de usar 上午, 下午, né? Como está no meio, meio-dia, né? Nem manhã, nem tarde, eles usam esse 中午, que seria o equivalente ao meio-dia às 12 horas, certo? Aqui, ó, aqui eles já colocaram um exemplo de especificando um dia, né? Então, 明天晚上7点. Então, amanhã à noite às 7 horas. Então, sempre seguindo esse padrão, né? Amanhã, né, maior, depois o noite seria menor, os 7 horas seria menor. Então, segue sempre esse padrão do maior para o menor. 9月9号早上6点，né? Então, aqui seria, né, setembro, dia 9, de manhã, às 6 horas. Então, a gente, em português, geralmente começa a falar meio que ao contrário, né? No dia 9 de setembro, às 6 horas, né? Então, não segue tanto essa ordem do maior para o menor, né? Em chinês, não, né? O mês é maior, depois vem o dia, depois vem a parte do dia, para aí sim vir a hora. 星期三上午9点. Então, quarta-feira, à tarde, às 9 horas. Desculpa, 上午 é de manhã. Quarta-feira de manhã, às 9 horas, né? Isso aqui às vezes confunde um pouquinho. Então, ó, aqui tem uma nota importante, né? Quando a gente vai falar sobre 2 horas, né? A gente não vai usar o 2点, mas sim o 2点, que seria 2 horas. Então, o 点, ele faz um papel um pouco de classificador aqui, né?
nesse caso, né? Então, depois, aqui está falando, né, sobre um outro artigo aqui, que vai comparar o ar com o liang. Então, mais para frente, vou fazer um vídeo explicando a diferença entre esses dois, né, vamos dizer assim. E aqui é importante notar que as 12 horas, né, embora tenha o número 2 no 12, mas mantém o 12 tian. Agora aqui falando sobre horas pela metade. Então, é adicionado, né, depois do tien uma palavrinha chamada pan, que quer dizer justamente isso, metade, né? Então aqui está a estrutura, né? A hora que eu quero, o tien e o pan, né? Então aqui, né? O tien pan. Então seria 5:30. 下午2点半. Então seria as 2:30 da tarde, né? Vamos dizer assim em português. 星期天上午10点半. Então, que seria, né, domingo de manhã às 10:30. Aqui, 昨天晚上7点半. Então, seria ontem à noite às 7:30. Tá? 今天下午4点半. Então, hoje à tarde às 4:30. Então, aqui diz, como iniciante, isso é o que você precisa saber para dominar as estruturas de data para esse momento, né? Depois vai ter um tópico avançado sobre as estruturas de tempo, né? Tá legal? Então, hoje o vídeo fica por aqui. Valeu! 再见!